Se o Rodrigo tivesse que dar uma definição de tudo que você já estudou, enfim, o que que é o metaverso? Voltando um pouquinho. Sabe que essa é uma boa pergunta, porque quando a gente para olhar catedraticamente para o que é o metaverso, a gente começa a entender que ele não está tão distante da realidade. Tá? Eu vou trazer dois paralelos aqui, a gente vai construir uma visão nossa do que é o metaverso. Tá? Veja, as redes sociais, elas levaram as pessoas no ambiente físico a interagirem no digital. Certo? O metaverso, uma partezinha do metaverso é isso, é fazer as pessoas físicas, os seres humaninhos, né, interagirem no digital. A diferença de uma rede social para o metaverso é o tipo de experiência que ele consegue trazer. Então, o outro lado que eu quero trazer é o seguinte: algumas tecnologias têm nos permitido imergir com mais profundidade e usar as tecnologias de forma mais ubíqua, mais misturada com a nossa vida, a ponto de a gente não conseguir mais separar a tecnologia da vida real. Então o metaverso, agora eu vou construir a minha visão, né? O metaverso é um lugar em que as pessoas conseguem interagir no físico e no digital sem perceberem a diferença. Basicamente é isso. Precisa do óculos? Não. Precisa de um celular, de um computador? Sim. Né? Precisa ter um bom poder computacional? Sim. Precisa ter uma boa banda de internet? Sim. Por quê? Porque na hora que eu não tenho um bom poder computacional, não tenho uma boa internet, a experiência fica ruim. Sim. Aí é que tá. E a experiência ruim faz eu perceber que aquilo não é real. Exato. E aí o metaverso ele traz algumas coisas que as redes sociais não nos trazem, mas que são importantes a gente salientar. Né? O metaverso ele tem uma característica, primeiro, social. É onde as pessoas interagem. E isso não vai mudar, isso é a principal característica. Mas a rede social também tem. Então, se a rede social e o metaverso tem essa característica, ok, ela faz parte do metaverso, mas ela não explica o metaverso. Além disso, ela é persistente. O fato dela ser um local contínuo. Veja, hoje quando a gente quer entrar numa rede social qualquer, a gente reserva um tempo, entra naquela rede social e trabalha nela, né? Ou conversa com as pessoas, ou interage socialmente. Quando a gente sai, a interação que as pessoas fazem conosco continua ali. Então eu volto amanhã e eu não perco a comunicação. No metaverso, a persistência presume que se eu sair as coisas continuam acontecendo e eu não participo delas. Né? A outra questão é a reatividade. Na rede social, as comunicações elas são offline. Eu até posso, claro, conversar online, né? Posso interagir online, mas no metaverso ela é reativa. Veja, numa rede social, se um cliente da sua empresa deixar um recado, uma crítica ou um elogio, você tem um tempo para reagir àquela crítica ou elogio, fazer um tratamento, dar uma devolutiva, e isso fica perenizado no tempo. No metaverso, que é reativo, as coisas acontecem em tempo real, instantaneamente. Então as pessoas não vão te deixar um recado num mural. Elas vão conversar contigo, elas vão conversar com a tua empresa para gerar uma interação. E se você não estiver ali, você perdeu aquela oportunidade. Aqui está talvez uma primeira grande diferença entre o metaverso e as redes sociais. A outra questão é que ele é interoperável. Então, várias tecnologias se somam e tu pode ter a mesma experiência com alguns canais, com outros canais, com algumas ferramentas, com outras ferramentas, com alguns hardwares, com outros hardwares. Eu posso estar usando meu óculos de realidade aumentada e você está usando seu celular. E a gente vai ter uma experiência diferente, mas ela de qualquer forma vai ser imersiva. E por fim, talvez o grande canal que se abre nesse momento com o metaverso é o da criatividade. E talvez o elemento mais importante. Porque as redes sociais a gente já tem uma presunção, a gente já sabe o que esperar, a gente já sabe como são as interações. O metaverso, talvez por isso ele seja um buzz e também tenha causado tanta curiosidade nas pessoas, nós não sabemos ainda o que esperar, porque esse é um caminho que está sendo trilhado e essa estrada ainda está só no começo. Então, centenas de experiências diferentes vão acontecer e a gente não é capaz de imaginar o nível de interação que nós vamos ter daqui para frente.